Pessoal, então bom dia. A partir desse momento a nossa aula está sendo gravada, certo? Conto com o apoio de todos e com a ajuda de todos aí. E nós voltamos a falar das instituições sociais. Confirmem para mim se o quadro está projetado para vocês corretamente. Obrigado, Eduarda. Beleza, a galera aí respondendo. Não consigo ver todo mundo que está respondendo, mas aqui eu estou ouvindo. Estou com um foninho aqui. Pessoal, na aula passada, então, deixa eu dar uma recapitulada aqui. A gente falou dos tipos de família, né? Falei das famílias conjugais nuclear, consanguínea ou extensa, monoparental, anaparental e as relações modernas de família, né? Que a gente falou um pouquinho das composições de famílias modernas, né? As famílias LGBTQI+, beleza? Que hoje já têm os seus direitos familiares reconhecidos, certo? Ainda, pessoal, é importante falar, né, sobre essas relações modernas, que elas não são previstas em Constituição, tá? Na nossa Constituição ainda não era previsto, pelo que eu dei uma pesquisada. Porém, já há entendimentos dos tribunais assegurando os direitos dessas famílias. Ou seja, pode não ter na Constituição, mas o STF, STJ já garantem os direitos dessas famílias. Beleza? Legal. Na aula de hoje, pessoal, na aula de hoje, então, eu vou fazer o seguinte: eu estou falando aqui de família, mas pode falar. Coloquei. Com quem eu estou falando? Com a Eduarda? Eduardo, eu postei o quadro na sexta-feira, depois do almoço. Tá? Mas hoje eu já vou postar novamente, tá bom? Hoje eu já vou conseguir postar logo depois. Eu vou conseguir postar agora entre umas 11 e 11h15. Beleza? Pessoal, eu vou discutir com vocês, na aula de agora, as chamadas funções de famílias, certo? O que isso significa? Então, olha lá. As famílias apresentam como suas principais funções as que eu vou destacar neste momento. Então, a primeira função de família que eu quero discutir com vocês, pessoal, é a função sexual e reprodutiva. Eu acho que pelo termo que eu estou usando aqui já fica claro para vocês qual é a função dessa família, né? Já dá para ter aqui uma breve percepção? Pessoal, respondam que sim ou não. Então, olha aqui. O que vai ser essa função sexual reprodutiva? Ela garante a satisfação dos impulsos sexuais dos cônjuges. Os cônjuges, pessoal, é marido e esposa, esposo e esposa. E a perpetuação da espécie. Ou seja, então aqui nós garantimos a reprodução e, por outro lado, também garantimos a satisfação sexual da função ali marido e esposa, né? Então a gente tem aqui o saciar dessas duas relações. Outra função importante é a função econômica, certo? Como que significa aí, como seria essa função econômica? A função econômica da família, ela assegura os meios de subsistência e bem-estar de seus membros, certo?
Professor, então essa função econômica seria aquela ideia de família que ela existe, ela se compõe para que as pessoas ali tenham a sua sobrevivência assegurada, a sua subsistência assegurada e consigam viver ali de uma forma digna? O que está travando, minha querida? Já voltou? Pode ter sido uma oscilação da minha conexão. Posso continuar? Então, beleza, eu vou retomar então. A função econômica, então, ela vai assegurar a ideia da subsistência, a ideia da função econômica de sobrevida dessa família. Que as pessoas elas compõem-se familiarmente para assegurar a sua relação econômica, para assegurar a sua subsistência, sobrevivência e o bem-estar dos seus membros, certo? Dos membros de família. Professor, então seria a ideia de se casar para ter a minha sobrevivência, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida assegurada? De certa forma, sim. De certa forma, sim. A terceira função, das mais importantes que nós apresentamos, é a função educacional, certo? O que vai ser essa função educacional? Vai ser assim, a transmissão às crianças dos valores e padrões culturais, socializando-as para a vida em sociedade. Deixa eu ver se eu estou entendendo isso aqui. Nas aulas anteriores, né, você havia dito para a gente que o processo de socialização é o que torna o indivíduo a ter um comportamento social aceitável, né? Um comportamento em sociedade aceitável. Exato. Essa função educacional, ela vai transmitir os valores e padrões culturais às crianças, ou seja, vai assegurar com que essas crianças saibam se comportar diante das relações sociais. Essa função educacional vai inserir os indivíduos, essas crianças, na convivência em sociedade, certo? Fica claro isso para vocês, pessoal? Vou imaginar que sim, já que ninguém se manifestou. Agora que um ponto é importante. Estas funções de família podem se dar em mais de uma ao mesmo tempo. Porém, muitas vezes prevalece como destaque apenas uma das relações, certo? Então aqui a gente tem as diversas relações, mas muitas vezes prevalece apenas uma. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Então, beleza. Enquanto vocês estão copiando, que eu sei que muitos copiam no caderno, eu vou fazer a chamada aqui. Ana Sofia está conosco? Está, que eu já vi ali no chat. Caio? Eduarda está conosco. Enzo? Eu acho que eu havia visto o Enzo, mas agora me parece que ele não está. João Felipe? Opa! Comédia?
Salve, meu irmão. Lari Lívia. Meninas, estão conosco? Eu acho que eu tinha visto as meninas. Ah, mandou no chat. Beleza, estão as duas ou só uma? As duas, beleza. Leandrão, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Lucão. Junto. Luísa. Eu acho que eu tinha visto a Luísa. Entrando, a Luísa está. Matheus. Tamo junto, irmão. E o Ronald. Tamo aí, brod. Oh, beleza. Tô dando presença aqui. Filé, galera. Terminaram de copiar? Conversem comigo um pouquinho. Se terminaram de copiar, se vocês entenderam, se está tranquilo aqui essas concepções de família. Então, a gente geralmente trabalha essas três. Ana Sofia, professor, tem como você passar depois isso no site? Ana, eu tô postando sempre no máximo um dia depois, tanto a videoaula quanto o quadro. Eu deixo lá os arquivos. Toda trilha tem lá, tá bom? Tanto que eu tô colocando o arquivo em Word, eu não tô nem deixando em PDF, para ficar mais fácil de vocês copiarem. Beleza? Legal. Pessoal, então até aqui eu imagino que esteja tranquilo. Além das funções de família, neste momento nós vamos falar também de uma outra concepção. Qual, professor? Deixa eu dar aqui um espaço maior e descer aqui. Nós vamos falar, pessoal, das chamadas formas de casamento, certo? Então, a partir de agora, eu trabalho com vocês as formas de casamento. Olha lá, os casamentos no âmbito da instituição família se dividem em dois formatos, certo? O primeiro deles, pessoal, nós vamos chamar de endogamia e o segundo deles, exogamia, certo? Pro, qual a diferença entre esses dois formatos? O casamento de endogamia, pessoal, é o casamento de pessoas de mesmos grupos sociais, enquanto a exogamia é o casamento de pessoas com indivíduos fora de seu grupo social habitado. Pro, não entendi muito bem como se daria isso. Então vamos lá. A endogamia, pessoal, ela é o casamento de pessoas com indivíduos que habitam o mesmo grupo social que elas, certo? Como assim, Pro? Olha lá. Seria o casamento de pessoas de mesmo grupo tribal, de mesmo grupo familiar, de mesmo
grupo de relação econômica, certo? Então, seria o casamento de pessoas com indivíduos do qual eles têm algum tipo de relação social, algum tipo de relação, pessoas que têm características iguais ou semelhantes, beleza? Que têm a mesma concepção. Na exogamia, pessoal, na exogamia, nós vamos ver o casamento de pessoas com indivíduos fora do seu grupo social habitado, né? Isso é muito comum, pessoal, no sistema capitalista ou sistemas de relações modernas, onde as pessoas convivem e também se casam com pessoas de características políticas, sociais, econômicas, familiares, desculpem, diferentes, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente tem, já vou fazer isso agora. A exogamia é com a Eduarda que eu tô falando? Duda, seria mais ou menos assim. Na exogamia, seria você, uma pessoa de Santa Fé, se casar com alguém daqui de Maringá, de Curitiba, de São Paulo. Vocês têm concepções diferentes de vida. Vocês vivem em relações totalmente diferentes. Você é de uma cidade menor, você convive com um grupo social teoricamente menor que uma pessoa de um polo de uma cidade grande. Ou seria a ideia de você se casar com alguém, por exemplo, vamos supor, você é uma pessoa rica e você se casa com uma pessoa pobre, ou você pode ser uma pessoa pobre que se casa com uma pessoa rica, independe no exemplo, certo? Já na endogamia, seria, por exemplo, você se casar com alguém do mesmo círculo social que você vive. Alguém aí mesmo de Santa Fé, que tem as mesmas relações de vida que você, ou até mesmo na ideia da endogamia, o casamento ele era destinado antigamente pela própria escolha dos pais, certo? Com alguém no mesmo grupo familiar que você, ou no mesmo grupo tribal que você, entendeu? Oi, com quem eu tô falando? Fala, Cauã. Poligamia, nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Nós vamos chegar nos tipos de casamento, mas a poligamia é o casamento do indivíduo com mais de uma pessoa. E eu não estou falando de adultério, estou falando de casamento de forma instituída. Beleza? Mas eu vou fazer o seguinte, são 9h53, não vai dar para eu falar de tipos de casamento nessa aula. Vai ficar um pouco incompleto. Então eu vou encerrar por hoje e tipos de casamento eu falo na próxima aula. Pode ser? Então, beleza. Pessoal, estou pausando